pedir para ele? Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Pode erguer um pouquinho, né? Eu prefiro assim. Qualquer coisa eu tiro. Amém. Estou bastante honrada e muito agradecida de estar aqui pela primeira vez. Estou aqui com o meu esposo. E ao subir as escadas da igreja, eu me senti verdadeiramente a filha do rei. Porque a igreja é muito linda, a arquitetura dela, vocês estão de parabéns. O trabalho das irmãs também, né? Que irmãs ativas. E foi lindo o trabalho das irmãs hoje. E Deus já falou ricamente conosco, não precisava, né, mais de pregar, mas o Senhor ainda tem algo especial para as nossas vidas. Amém, igreja? Glórias a Deus. Vocês podem tomar os vossos assentos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Não dá? Amém. E está fervendo. E quando nós pregamos a palavra, glória a Deus por isso, nós vivemos essa palavra, né? Nós não trazemos coisas aleatórias. Nós sentimos, vivemos no nosso dia a dia a palavra. Por isso que ela se torna tão eficaz e tão viva. Porque para chegar a palavra de Deus até vocês, primeiro passou por aqui. Eu sou um canal, um vaso, né? E eu fico muito honrada, irmãos, porque eu me lembro, quando eu era criança, eu recebia na minha casa o meu tio, que deve ser conhecido dos irmãos, o pastor Gilberto Gil Rebelo. Hoje ele está nos Estados Unidos. E ele chegava com a família em casa e eu, criança, a timidez era tão grande que eu entrava embaixo da cama e ficava lá igual um bicho do mato escondido, né? Mas o Senhor foi trabalhando, foi lidando com isso. E o Senhor me chamou para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, né? Hoje é um culto muito especial. Culto de missões. Eu tenho, graças a Deus, a honra de nascer num lar evangélico e de uma família abençoada. Toda família tem suas dificuldades, os seus problemas, mas a minha vovó, ela teve 10 filhos, né? Alguns estão afastados dos caminhos do Senhor. Ela ficou viúva com 32 anos e criou os 10 filhos na igreja, no culto da escola dominical. E ali saiu evangelistas, pastores, e saiu uma tia, a missionária Célia Rebelo, que desde os 19 anos, já há mais de 30 anos, está no campo missionário. Já foi missionária na Argentina, em Cuba, e já está há 20 anos no México, né? Ela foi um exemplo de coragem para a minha vida. E pude ter a oportunidade de viajar com ela para muitos lugares no Brasil e também de aprender a pregar, né, com ela, né? Assim como Eliseu lá tinha a escola dos profetas, e então eu pude aprender muito com a minha tia. Hoje ela tem uma igreja com mais ou menos 60 membros lá na cidade de Sabinas, no estado de Nuevo León, lá no México. E o Senhor tem feito maravilhas, né? Glórias a Deus por isso. Eu me lembro, quando a minha vovó sempre conta que quando ela se converteu, o meu avô era muito idólatra, e ela tirou o altar de ídolos da casa dela, e ele colocava o altar de ídolos dentro de casa de novo, e ela tirava, e uma certa feita na cozinha, o meu avô levantou as mãos para agredir a minha avó. E a minha avó conta que ela só clamou Jesus. E o braço dele se deslocou totalmente e ficou caído, porque o Senhor Jesus defende os seus, né? Então, são coisas tremendas e maravilhosas. Antes de entrar na palavra do Senhor também, eu quero dizer para os irmãos que eu me casei muito nova, com 20 anos, e com 22 anos eu tive a minha primeira filha, a Sara,
que é a primogênita, e fez 24 anos de idade. E depois veio o Caleb, e depois veio a Laís. E com 26 anos de idade, eu fiquei viúva. Meu esposo, Deus levou o meu esposo, um pregador da palavra de Deus, um diácono da igreja, e pude também ir com ele em muitas congregações carentes, congregações até sem luz, e ele pregava como se estivesse em um congresso em Camboriú, e eu louvava ao Senhor. Mas o Senhor o recolheu. Passaram-se 2 anos, Deus preparou um novo esposo para mim, que não é pregador, mas é um músico, e é um músico excelente. Ele não gosta que fala assim, ele é muito modesto, ele não sabe ler muito música, mas ele pega tudo de ouvido, né? E eu tenho que tomar até cuidado para falar dele lá em casa, porque ele tem um ouvido muito bom, né? Mas o Senhor tem me agraciado com essa diversidade, e ele foi muito corajoso de casar com uma viúva com 3 filhos. E quando eu fiquei viúva, eu ainda acolhi uma irmã com 12 anos de idade. Então, ele casou com uma viúva com 4 crianças, né? A minha irmã veio para me ajudar a cuidar desses filhos. E, passando-se os anos, hoje nós estamos com 18 anos de casado, e o Senhor nos deu mais 2 filhas lindas, que a Maressa, de 14, e a Melissa, que está aqui. Cadê a Melissa? Já foi andar, né? A Melissa, de 12 anos. A minha família é linda, né? Difícil. Difícil, né? Hoje em dia, o mundo nos oprime financeiramente. Mas, como vocês mostraram aqui mulheres guerreiras, né? Eu também sou guerreira, porque o Senhor Jesus tem renovado as minhas forças. A irmã aqui falou da biografia de Friday. Eu tive a oportunidade de conhecer os familiares dela. Eu não sei exatamente se eram sobrinhos, né, de 2º grau. Eu sei que a CPAD trouxe a família do Daniel Berg e o Gunnar Vingre aqui no Rio de Janeiro, em um congresso internacional de missões, ao qual a minha tia foi missionária. E o Senhor tem nos agraciado. Chegou um certo momento no meu lar, o meu esposo trabalha na empresa da Sabesp, sai muito cedo, volta já bem às 6h30, 7 horas. E eu estava lá com os meus 5 filhos e a minha irmã, todos jovenzinhos, adolescentes. E chegou um certo momento que eu olhava assim para eles e me preocupava, e pensava, meu Deus, qual será o futuro deles? E olhava para os nossos bolsos, né, o bolso meu e do meu esposo, as condições, e os recursos eram muito precários. Mas eu tomei uma decisão, e eu quero passar para as irmãs, não para a honra e glória minha de jeito nenhum, mas eu creio que tem que ser uma decisão de cada mãe e de cada mulher que está representando a família aqui nessa noite. Eu tomei uma decisão de fazer do meu lar um campo missionário. Aleluia. Então, enquanto aqueles adolescentes estavam na sessão da tarde, né, no Tudo a Ver, à tarde, lá da televisão, na época era o Orkut, né, internet, videogames, eu tomei a decisão de fazer um campo missionário dentro da minha casa. Eu reuni eles, eu reuni os 6, os meus 5 filhos e a minha irmã, que na época começou a fazer um cursinho de inglês com 15 anos de idade. E se tornou estagiária e ganhava R$100 por mês para ser estagiária naquela escola. Somente ela que trabalhava ganhando R$100. Então, eu resolvi fazer o tal do culto doméstico, que nós muitas vezes ouvimos dentro da igreja, né? Testemunhos maravilhosos, mas nós não colocamos em prática. Não foi fácil. Eu reunia para desligar a televisão, para desligar a internet, então era uma luta. Eu já entrava no culto muito embravecido, muito nervosa. Já dava vontade de desistir. Mas eu perseverava. E então nós começávamos, eu não tinha muito talentos, né? E começávamos a cantar aqueles hinos da harpa, que às vezes se tornava até desgastante para as crianças. E eu pedia, Jesus, tem misericórdia, não estou sabendo. Aí começava um monte de corinhos.
Aí pregava para eles, porque ninguém queria dar testemunho. Ninguém queria falar nada. Ninguém queria pregar, e bocejavam. Mas eu não desisti. Aí eu pegava, e certo momento daquele culto eu pedia para os meus 5 filhos e a minha irmã dobrarem os joelhos. E era sempre no quarto, e eles dobravam os joelhos em volta da cama. Então eu começava pela Fernanda, minha irmã. E eu colocava as mãos na cabeça da minha irmã. E eu começava a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, abre as portas das nações para minha irmã. Abençoa minha irmã. Prepara tudo para ela. Ela tinha 15 anos de idade. Passava as minhas mãos para a cabeça da Sara e começava a clamar: que Senhor, faz da minha filha uma pregadora da tua palavra, em nome de Jesus. E passava para a Laís, e quando chegava no Caleb, ele já estava até babando de tanto dormir. Aí eu pegava naquele topetinho cheio de gel, que era um adolescente, e levantava, e até puxava para sentir dor e acordava. E quando eu abri os olhos naquele fervor, a pequena já estava em cima de uma cômoda branca, jogando a Bíblia, rasgando as folhas. Aí eu tirava minha neném da cômoda, irmãos, mas o culto era verdadeiramente uma tribulação. Mas se passaram os anos, eu não desisti. Deus abriu as portas dos Estados Unidos para minha irmã. Ela foi morar na casa de um americano que tinha perdido a esposa com câncer e tinha deixado 2 crianças. E esse americano, certa feita, também pegou câncer e ele ficou desesperado. E a minha irmã foi como aquela jovenzinha que morava na casa de Naamã, mandava por e-mails mensagens bíblicas para ele. E pediu oração, nós colocamos a igreja Jacareí em oração por ele. E ele foi curado para a glória e honra do Senhor Jesus. Ele começou a chamar a minha irmã de anjo. E minha irmã retornou para o Brasil, porque arrumou um mineiro para namorar. E ele não aguentou, ele teve que vir visitar a nossa família. E ele ficou com os 2 filhos dele, 1 semana em casa, e falando inglês, e lá nós cantávamos hinos, e ele ouvia. Depois ele mandou um álbum para mim, para o meu esposo, chamando nós de família de anjos. Aleluia. A minha filha, Sara, de 24 anos, enquanto eu estou aqui nessa igreja linda pregando, ela está num lugar muito precário, num bairro muito distante, com 24 anos de idade, quase todo final de semana, essa menina prega a palavra de Deus. Ela já é uma mestra em geografia e está também preparando para o doutorado. Não tínhamos condições de nada, mas o Senhor foi escancarando as portas. Sabe o que o Senhor me faz lembrar quando eu estou contando esse testemunho para vocês? Quando o Senhor Deus chamou Noé para construir uma arca. Irmãos, quem era Noé? Ele era um cultivador, ele era um agricultor, ele plantava plantinhas, Trabalhava na roça. Deus chamou ele para construir o quê? Irmãos, um grande barco. É como se ele chamasse você hoje para construir um submarino, um navio. É um desafio muito grande. Acho que Noé olhou assim para Deus. E os recursos? Mas ele somente foi o quê? Obediente. Recursos não tinha. Demorou 130 anos. Talvez ele nem sabia medidas. Eles não tinham os equipamentos que tem hoje. Hoje muitos de vocês que estão aqui na nave da igreja são engenheiros. Conhecem medidas. Você pode ir lá em um estabelecimento na cidade onde aluga equipamentos extraordinários. Se Deus chamar você hoje para construir um submarino, você tem capacidade. Noé não, mas ele foi 130 anos, mas ele construiu a arca gigantesca, enorme. Irmãos, não importa o tamanho da obra, não importa o que você tem ou deixa de ter. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o Caleb, quando adolescente, lá na igreja tinha assim
uma galeria e ele subia, ele descia, e eu ficava no meio da igreja muito preocupada, Senhor. Certa feita eu chamei o meu filho e falei assim, olha, você vem no culto, você respeita a casa do meu papai, você senta e assiste o culto. Eu era muito dura, ele ficava muito bravo. Eu me sentia assim, difícil de lidar com ele. Mas eu orava ao Senhor. E certa feita Deus usou uma irmã e disse que Deus iria me surpreender por aquele a quem eu orava. O meu filho, ele se formou em um técnico eletrônico muito fraquinho, adolescente ainda, de 17 anos. Ele foi fazer um bico. Sabe o que ele foi fazer? Lavar carros. Ele chegou em casa, irmãos, a unha do dedão do pé apodreceu, porque ele lavava carro o dia inteiro e ficava com os pés molhando ali no tênis e sabe quando pisa cheio de água? Para ganhar R$15 por semana. Quando chegou no final do mês, ele pegou R$60, todo contentinho, a bicicleta, colocou os R$60 aqui no short, né? Chegou todo molhado, com o tênis molhado como sempre. Quando chegou em casa, cadê aquele dinheiro? Tinha caído um mês de trabalho. Perdeu ao andar de bicicleta. Mas o meu coração ardia, porque o Senhor disse que eu ia me surpreender. E eu abri as portas para um intercâmbio de 2 mexicanas que vieram fazer um curso de medicina aqui no Espírito Santo. E ela perguntou na mesa para mim e para o meu filho, para o Caleb, Caleb, o que você quer fazer? Eu quero fazer medicina. Ela, uau, que legal. As 2 também, no 5º ano de medicina. E elas falaram assim, como que é medicina aqui? É uns 5.600 na Unital a mensalidade. Elas se assustaram. E ela disse assim, olha, vai para o México. A minha porta está aberta. A minha porta está aberta. Lá você vai pagar 2.500 pesos a cada 6 meses. Meu filho, desde esse dia, não me deu mais sossego. Conseguiu o visto mexicano que tirava na época, que eu já achava muito difícil, porque era o lugar que ele queria, era fronteira com os Estados Unidos, e nessa época estava muito difícil. E ele foi para lá, numa cidade vizinha da onde? Da missionária Célia Rebelo. Ele foi com 17 anos, ele fez um curso de espanhol, e hoje ele já está no 3º ano de medicina. Aquele menino que andava na igreja, que não tinha compromisso, aquele jovenzinho que me preocupava, ele teve que morar dentro da igreja. Ele teve que morar em um quartinho que a janela dava para dentro da igreja. E ele teve que aprender na marra a trabalhar na obra do Senhor. Hoje ele é professor da escola dominical. A minha tia tem muitos anos em missões. Eu não sei o que Deus está fazendo. Eu sei que Ele está trabalhando. Deus está discipulando o meu filho. Deus preparou agora uma namorada para o meu filho também, que está voltando a louvar ao Senhor, que é a filha da minha amiga que me acompanhou para pregar hoje. Eu atribuo isso a um versículo que diz que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Eu não tinha condições nenhuma. Quem era eu, com tantos filhos, com um salário tão, difícil para formar um filho de medicina? E o Senhor tem trabalhado de várias formas. E eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Você pode erguer a mão e dar honra, glória, adoração e louvor ao Senhor? Amém. Para respaldar todo esse testemunho que eu falei aqui aos irmãos, abra as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 5. Se um dia os jovens quiserem chamar a minha filha Sara para pregar, amém? Pode chamar. Porque foi para isso que eu trabalhei no meu lar, para que os meus filhos fossem canais de bênção. Isso é missão. Às vezes não precisa ir longe, atravessar fronteiras. Missão começa dentro de casa. Amém, irmãos?
nós discipulando os nossos filhos, a respeitar a obra do Senhor, a ter compromisso com a casa do Senhor, a ter temor de Deus na vida e amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Amém. Eu estou muito contente de estar aqui. Eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. Quem gosta? Ergue as mãos. São poucos, né? Amém. Eu sei que é difícil, é muito desafiador. Vocês conhecem muito a Bíblia, né? Lucas capítulo 5. Eu pedi tanto para o irmão, né? Ele consegue? Se quiser colocar aqui, ó. Amém? Ai, que lindo. Vocês são chiques, hein? Parabéns. Glória a Deus. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo, olha só, irmãos, a dificuldade do grande missionário, sendo oprimido, sendo exprimido pelas pessoas, né? E os lugares lindos que Jesus também caminhava para fazer missões. Ele não viveu dentro da sinagoga, dentro de 4 paredes, né? Ele andava, à beira das praias. Nossa, como devia de ser inspirador pregar na beira da praia, né? É que nós não vivemos num lugar, né, no litoral. Mas se nós vivêssemos, eu adoraria fazer um culto ao ar livre na beira da praia. E depois acho que eu ainda ia fazer uns mergulhos, que eu gosto muito de mar. Mas o Senhor Jesus, Ele estava sendo apertado pela multidão para ouvir a palavra de Deus. Olha a sede. Eu fico assim imaginando, irmãs, naquela época, né, de Jesus, a gente fala assim, nossa, as coisas estão muito difíceis. As pessoas comentam assim, está cada vez pior. Não é nada. A Bíblia diz que é tudo já velho, o pecado já é velho, né? As coisas voltam a acontecer. Provérbios diz isso, Salomão diz isso. Mas a verdade é que o povo daquela época é como o povo de hoje. O povo daquela época tinha sede da palavra de Deus e apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E estava ele junto ao lago de Genezaré. Amém? Glória a Deus. E viu 2 barcos. Que interessante, irmãos. 2 barcos. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmã e irmão? Que o Senhor Jesus, Ele chegou na sua praia. Olha, eu estou falando gíria aqui, hein? Ele chegou na sua praia. E na sua praia não tinha só o seu barco. Tinha outros barcos também. Só que Jesus escolheu o seu barco. O seu. Jesus escolheu o barco junto da praia do lago. Mas os pescadores, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quando você vai lá para o versículo 5, né, você vê Simão respondendo assim para o Senhor: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha só, por que eles estavam lavando as redes? Porque eles eram profissionais. Eles conheciam e sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles conheciam aquele lago de Genezaré como a palma das mãos. Eles eram profissionais. Mas ele mesmo diz que ele trabalhou a noite inteirinha e não conseguiu pegar nada. Muitos de nós que estamos aqui nesta noite, estamos vivendo a mesma situação que Pedro. Você é um mestre, você é um doutor, você talvez tem ótima faculdade, mas as coisas não estão indo muito bem para você. Você também está lavando as redes. Você também está desanimado. Você tem atirado para todos os lados e não tem acertado. Era esse o quadro que Pedro estava vivendo. Ele estava desanimado. Ele estava envergonhado, porque ele era um profissional naquilo, mas não estava tendo retorno. Ele estava passando por dificuldades financeiras, porque ele vivia da pesca.
Ele estava passando por enfermidade na casa dele, porque a Bíblia diz que a sogra dele estava com febre. Bom, eu acho que ele devia de estar até passando por problemas na relação, no casamento. Eu estou conjecturando aqui, sabe por quê, irmãos? Tem um certo ditado que diz assim, que quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Quem já ouviu isso? Agora imagina o coitado do Pedro chegando na casa dele, sem levar o pão de cada dia, e ainda a sogra, né? Quando a sogra dá para ser boa, é boa, mas quando a sogra dá para ser brava, quando a sogra dá para não ser boa, e ainda doente, né? Com febre. Essa era a situação de Pedro. Mas o Senhor Jesus, ele escolheu o barco de Pedro. Jesus, ele tinha uma necessidade de estar um pouco mais à vontade para pregar a palavra. E a Bíblia diz que pediu o barco de Pedro e entrou dentro do barco de Pedro. Aleluia! Glória a Deus. Entrando no versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha que coisa linda. Tinha uma multidão na beira da praia, concorda? Estavam apertando Jesus. Automaticamente também Pedro estava ali. Talvez encontrando dificuldade de lavar as suas redes por causa da multidão. Talvez as pessoas estavam até pisando na rede. É porque muitas vezes nós, irmãos, ficamos no meio de multidões. Muitas vezes nós ficamos embaraçados com as coisas dessa vida. Mas a primeira coisa que Jesus pede quando ele entra no nosso barco, sabe o que é? Para se afastar um pouquinho. O Senhor Jesus disse, afasta um pouquinho. Então Pedro remou um pouquinho o barco e saiu da beira da terra. Toda a multidão ficou lá, mas eles ficaram afastados um pouco dentro do barco. Sabe o que me chama a atenção? Quando a viúva, ela estava passando a dificuldade dos credores, querendo arrancar os filhos do seu lar, dos braços. E ela foi procurar o homem de Deus, Eliseu, para ver o que tinha que fazer. E uma das alternativas, dos conselhos que aquele homem de Deus deu para aquela mulher viúva, é para que fechasse a porta. Nós precisamos muitas vezes ter particular com Deus. Quando Ele escolhe o nosso barco, nós muitas vezes precisamos ser mais íntimos com Deus, viver mais na presença de Deus, sair da muvuca, sair do cotidiano, deixar de colocar os olhos nas coisas desse mundo, para ter novas experiências com Deus. Amém, irmãos? Por isso que o Senhor Jesus, Ele nos aconselha lá em Mateus, no capítulo 6, se alguém está passando por alguma prova, aflição, luta, dificuldade, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus que está em oculto, e o Deus que está em oculto, Ele escuta a sua oração, aleluia, e te honra, aleluia, publicamente. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu fico tão maravilhada, porque Deus, Ele nos dá um valor muito grande. Ele não precisava de nós, mas Ele não quer fazer nada sozinho. Nós vemos lá em Salmo 8, o salmista admirado, ele pergunta, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Aleluia! No Salmo 149 está dizendo que este Deus grande chama todas as estrelas pelo nome. Eu visitei o Museu Catavento, lá em São Paulo, eu fiquei maravilhada com as galáxias. E quando nós andamos nesses lugares e vemos a grandiosidade desse universo, é esquadrinhável o poder de Deus. Nós vemos também lá em Isaías, no capítulo 40, que o Senhor, todas as nações são como pó de uma balança. Eu quero convidar você para fazer assim com as mãos, por favor. Dá licença um pouquinho, faz assim com as mãos. Olha para as suas mãos. Só uma mão basta. Imagina uma agulha na sua mão. Agora eu vou dar uma ordem para você.
pega essa agulha. Como que você vai pegar a agulha? Como que você vai pegar? Você vai pegar com as mãos? A agulha você vai pegar com as mãos? Não. Você não vai pegar a agulha com as mãos, não tem como. Você vai pegar a agulha com os dedos, correto? Ela é muito pequena, então você vai pegar ela com os dedos. Sabe que Isaías 40 diz que Deus, Ele estendeu os céus com os dedos. Mas Deus conta comigo e com você para fazer a obra que Ele tem para fazer nesse mundo. Glória a Deus. Bom, irmãos, o Senhor usou o barco de Pedro. Pedro se afastou. Deus pregou a palavra. Já amoleceu um pouco o coração de Pedro. Aí Deus faz um novo convite. O Senhor Jesus faz um novo convite para Pedro, para que ele se afastasse um pouco, mais para dentro do barco. Me faz lembrar aquela passagem, né? Do convite do anjo para nós entrarmos nas águas e molhar um pouquinho os tornozelos, depois molhar os joelhos, depois atravessar o rio a nado porque não dava pé. Senhor Jesus falou: Pedro, vamos mais, mais da beira da praia, sai um pouquinho daí da multidão, saia dos seus problemas, vamos ter uma experiência, eu e você lá no meio do mar. Glória a Deus. Lá sou eu e você, aleluia. Irmãos, não diferente da samaritana, com todas as objeções dela, Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira. Irmão, teve uma irmã aqui na apresentação, ela disse assim, que Deus, é Ele que nos dá todas as bênçãos, o Senhor que nos retribui. Por incrível que pareça, Deus, Ele é um ser que agradece. Ele sabe retribuir aquele que se dispõe à obra do Senhor. Tanto que Ele diz que tem galardão. Tanto que Pedro fez e questionou uma pergunta: Senhor, eu tenho deixado tudo, o que ganharei com isso? Tu irás ganhar 100 vezes mais aqui na terra e outro tanto no céu. Porque o Senhor, Ele retribui tudo o que você faz. Aleluia! O Espírito Santo me trouxe nesta noite para incentivar você. Olha só o que aconteceu com Pedro. Eu vou deixar um pouco a Bíblia aqui, senão eu me detenho muito aqui. Mas, irmãos, o Senhor deu a direção para Pedro. Joga a rede à direita do barco. Deu até a direção. Não era para a esquerda, não era atrás do barco, mas era à direita. Você precisa da orientação do Senhor Jesus. Você não está acertando, você vive miséria, mas Deus escolheu o seu barco, coloca à disposição de Jesus, tem experiências maravilhosas e gloriosas com o Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, curva sua cabeça agora e fala com o Senhor: Senhor Jesus, eu estou tentando de todas as maneiras, mas entra no meu barco, chega na minha praia e muda a minha história. Aleluia. Irmãos, olha essa passagem que linda. Olha que coisa linda. Ele não tinha nem para ele. Ele não tinha nem para a sogra dele. Ele não tinha nem para a esposa dele. Aleluia. Mas quando ele dispôs o seu barquinho simplesinho para o Senhor, quando ele obedeceu o Senhor, afastou um pouquinho, depois foi mais lá no fundo, a Bíblia diz que as redes quase se rompiam, eram tanto peixe, eles não conseguiam puxar os peixes. Sabe o que é lindo, irmãos? Eu me identifico muito com essa palavra, porque, irmãos, eu vivi uma adolescência tão cheia de rebeldia, tão desagradável, tão vazia, mas quando eu dispus o meu barco para o Senhor, eu que não tinha nada para oferecer, hoje eu estou igual Pedro, eu estou chamando vocês, porque eu tenho peixe no meu barco, e eu estou chamando o barco de vocês para também comer dos peixes. Porque quem se dispõe, quem entrega para Jesus, aquele que não tinha nada, Ele tem para Ele e tem para dar também. Aleluia. Eu
imagino Pedro e André dentro do barco, apavorada, subiando, gritando: João, corre aqui com o seu barco, porque eu não tinha peixe para mim, mas agora eu tenho para pôr no barco de vocês também. Aleluia! Te debaixo e decanta labás. Às vezes você não tem uma palavra de sabedoria, às vezes você não tem o dom de cura, mas o Espírito Santo Jesus está aqui nesta noite para encher o seu barquinho. Glória a Deus, aleluia. Vocês lembram da multiplicação dos pães? Aleluia. Eu acho engraçado que, eu acho que foi Filipe, né? É João capítulo 6. E o versículo 7. Filipe disse assim: não lhes bastariam 200 denários de pão, Senhor, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? É o caso de Noé. Noé não tinha recursos para construir um barco. Ele plantava. Ele não tinha conhecimento, né, de geometria, de matemática, para calcular. Ele não tinha, mas ele obedeceu. O que é isto? Você olha para você agora, faz uma retrospectiva, olha para dentro de você, o que você tem? Eu tenho certeza que tem muitos aqui que responderiam para mim: eu não sei falar, não sei pregar. O que é isto? Nas mãos do Senhor, irmãos. Eu entrava embaixo da cama de timidez. O que é isto? 5 pães? O que é isto? 2 peixinhos? Aí o Senhor mandou o povo sentar na relva. Aquele menino dispôs aquilo que não era nada diante de tanta multidão. Aleluia. Você pode, com o maior carinho e amor, olhar para sua irmã da direita e da esquerda e falar assim: é com esse pouquinho aí mesmo, que nas mãos de Jesus Ele multiplica. Aleluia. Irmãos, somente o versículo 13 do mesmo capítulo de João 6. Aleluia, estou dando trabalho hoje, né? Diz assim: assim pois o fizeram. O Senhor disse: olha, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, depois de ter alimentado multidões. Assim, pois, eles foram recolher, para não ter desperdício, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, nas mãos do Senhor Jesus, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobraram dos que haviam comido, sobraram 12 cestos. O Senhor Jesus andava com 12 discípulos, sobrou um cesto para cada discípulo. O Senhor Jesus, Ele é agradecido. O Senhor Jesus, Ele retribui todos aqueles que dispõem o que tiver nas mãos do Senhor. Você pode fechar os olhos e pôr a mão no seu coração e ouvir os gemidos das almas. Aleluia. Gemidos das almas. Gemidos de mães. Gemidos de pessoas cancerosas. De velhinhos no asilo, de crianças em orfanatos. De irmãos, de missionários. Pessoas gemendo. Famílias inteiras. Parentes tão próximos. Mas o Espírito Santo chama você hoje. Dispõe o seu barquinho. Aleluia. Aleluia. Dispõe o que você tem nas minhas mãos. Porque vai ter para você. Aleluia. E vai ter para muita gente. Amém, igreja? Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé. Irmão, senhor, você pode colocar mais um versículo aí? Enquanto a igreja se põe de pé. Foi falado aqui sobre a mulher samaritana. Olha só. O que a mulher samaritana tinha? Muita sede. O que ela não tinha? Ela não tinha água. Nem a natural, nem a viva.
O que ela não tinha? Ela não tinha alegria. Ela não tinha satisfação na vida dela. Ela estava procurando a felicidade em lugares que não tinha retorno, em lugares errados. Meu Deus do céu. Ela divorciou 5 vezes. E ela amigou com um lá que não era o marido dela. Aquela mulher tinha uma sede inesgotável. Aleluia. Ela não tinha nada. Ela não tinha mais dignidade. Ela tinha vergonha. Aleluia. Talvez você se sinta tão indigno. Talvez você passa por depressão, por angústia. Tem olhado só para a sua própria vida. Mas ela chegou lá no poço de Sicar e teve um encontro com Jesus. Aqui é o poço de Sicar nesta noite. Jesus está aqui. Aleluia. O Senhor Jesus, eu estou meio que dirigida pelo Espírito Santo, pregando, entre aspas, sobre prosperidade. Mas o que é prosperidade? Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é qualidade de vida. Prosperidade é uma pessoa sã, curada física e emocionalmente. Prosperidade é uma pessoa ditosa, bem-aventurada, é uma pessoa feliz. Eu conheci um homem que ele tinha propriedades, ele tinha uma boa renda, ele tinha dinheiro, ele tinha uma esposa e ele tinha uma filhinha linda, ele tinha dinheiro, ele tinha uma casa muito linda. Mas ele não era próspero. Ele ficava endemoniado na hora da janta. E ele dizia para a esposa e para a filhinha linda: eu vou matar você, eu vou matar a nossa filha e depois eu vou me matar. E eles não eram cristãos, ela não entendia por quê. Ele mudava a voz, virava os olhos. E ela perguntava: mas por que, amor? Por que você vai fazer isso? Porque eu tenho medo de ficar pobre. E infelizmente, e graças a Deus também, que ele deu um tiro na cabeça. Só ele, lá no serviço dele, longe da esposa e longe da filhinha. Elas continuam com os bens deles, viva. Ele não tinha dinheiro, mas não tinha prosperidade. Aleluia. Essa mulher chegou no poço, nessa situação. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus convidou ela para que bebesse das águas dele. Aleluia. Ela resistiu muito. Mas o Senhor Jesus não desistiu. E Ele não desiste de você. Por isso que eu estou aqui nesta noite. Aleluia. E quando o Senhor Jesus fez o convite, e quando Jesus começou ali a se declarar como Senhor, como Messias, quando Ele disse para ela assim, ela disse para o Senhor Jesus, lá no versículo 25, de João, no capítulo 4, eu sei, ela sabia, mas ela não estava experimentando o que ela conhecia. Aleluia. Que há de vir o Messias chamado Cristo, quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha o que Jesus falou para ela. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus está dizendo aqui nesta noite: eu sou, é eu que falo contigo, é eu que falo contigo. Aleluia. Sabe qual foi? Aleluia. No versículo 28 de João 4. É o que você tem que fazer. É o que ela fez. Ela deixou o cântaro. O cântaro ali pode representar a sua timidez, a sua indiferença, a sua mesquinhez. Você está alienada aos acontecimentos dos últimos dias. Está com comichão dos ouvidos para não ouvir o clamor das almas perdidas. Mas o Senhor Jesus está dizendo nesta noite: eu o sou, eu que falo contigo. Abandona este cântaro,
Saia para a cidade, aleluia, aleluia. Faz a obra e deixa o resto comigo, aleluia. Amém, igreja? Quem acha que o Senhor Jesus falou conosco nesta noite? Glória a Deus. Eu gosto muito de louvar. Eu vou cantar um corinho, né? Os sonhos de Deus. É isso que Jesus fez na minha vida. Eu orava pelos meus filhos, impunha as mãos na cabeça deles, mas eu nunca imaginava que eles iam além as fronteiras. E o Senhor tem feito isso. Porque o Senhor, Ele tem para nós abundantemente mais do que pedimos ou do que pensamos. Quem quer, nesta noite aqui, está aqui um visitante, o William. Né, William? Jesus falou com você nesta noite. Jesus quer encher o seu barco de bênçãos. Se você quiser vir aqui na frente, aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, entregar os remos do seu barco nas mãos, fique à vontade, tá bom? Se você quiser vir aqui, a igreja vai orar por você e a sua história de vida vai mudar e você vai, tem certeza, ser uma bênção nas mãos do Senhor. Se tem algum casal aqui encontrando dificuldade, se tem alguma irmã aqui no ciclo de oração, que tem sonhos, que tem fazido pedidos diante de Deus, está impaciente, está com ansiedade, quer que o Senhor chegue na sua praia, na sua vida logo. Pastor, pode convidar a vida na frente? Vocês vão me ajudar a orar? Eu não estou vendo o relógio aqui. O pastor permitiu que quem quiser vir aqui na frente, né, receber a oração de poder, pode sair do seu lugar e apresentar aqui diante de Deus, do altar, as suas necessidades, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Esse pouquinho que você tem, entregar nas mãos de Jesus, você pode vir aqui na frente. Saia do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui. E a igreja curva a cabeça, começa a clamar ao Senhor Jesus, começa a contar para Jesus as suas necessidades, as suas dificuldades. Declara a Ele agora que você crê nele, que você o ama de todo o seu coração. Fala uma palavra de amor para Jesus, glória a Deus, aleluia. Diz que Deus é maravilhoso, aleluia. Clama ao Senhor Jesus agora, que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele faz o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Pode me ajudar à vontade. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Eu quero que Ele só me dê peixe, o meu sustento de cada dia. Não, o Senhor quer encher o seu barco. Ele quer que você tenha para dar para as pessoas. Eu quero convidar aqui na minha retaguarda os obreiros para descer com oração e posição de mão nessas vidas. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Papai me querido, apraz. está vindo diante do teu altar Sou pequena, almas, vidas preciosíssimas compradas pelo teu Deus. sangue, Ele só faz apresentando as necessidades nas tuas mãos. Está aqui o William. Deus vai cumprir. Revela-se, Senhor Jesus. Seus planos. Confirma esta palavra na vida dele. Deixa ele enxergar a glória do Senhor. Que caia, Senhor, todas as trevas, toda obscuridade que esteja no entendimento dele, no nome de Jesus Cristo. Mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite
a glória, Pai, seja dada a Ti nesta noite. O impossível. Nosso barco é simples, meu Senhor, mas esteja à vontade nele. Aleluia. Senhor, faça uso dele, Senhor, e prega a Tua palavra. Aleluia. Ganha milhares e milhares de almas para o Teu reino. Aleluia. Ouve as lágrimas dos Teus filhinhos que estão aqui na frente. Muda a história da vida deles. Entra no barco deles. Leva-os, meu Senhor, para ter experiências contigo, gloriosa. Aleluia. O impossível Deus vai fazer. Os sonhos de Deus, aleluia, são maiores que os meus. Ele vai fazer, Pai, o melhor por mim. Eu te amo, Senhor Jesus. Aleluia. Ele vai além. Quem éramos nós? Do que eu onde nós estávamos? Ele quem éramos nós para que o Senhor se lembrasse de nós? Aleluia. Quem somos nós para nos dar o privilégio, Senhor, de trabalhar na obra do Senhor? Obrigada, meu Deus. Nem eu mesma, Pai, dava valor em mim. Nem eu mesma, Senhor, acreditava em mim. Nem o mundo acreditou em nós. Mas o Senhor, aleluia, acreditou em nós. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Por isso, Deus, que queremos fazer missões. Por isso, Deus, queremos vidas para o Teu reino. Por isso que queremos impor as nossas mãos e as pessoas serem curadas. Por isso que queremos colocar os cativos em liberdade. Por isso que no Teu nome, Jesus, queremos expulsar os demônios, quebrar os ferrolhos. Aleluia. Porque o Senhor acreditou em nós. Aqui está, Deus, a Tua igreja viva, Senhor, dispondo-se, Senhor, nas Tuas mãos, para louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Recebe, Deus, a minha vida nas Tuas mãos e faça, Senhor, a Tua gloriosa vontade na minha vida, nos meus caminhos, na vida dos meus filhos, no meu casamento, na vida do meu cônjuge, para louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Sim, acredito.